Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitalizo. Estou aqui com o Daniel hoje para a gente conversar a respeito aí de economia, né, dos indicadores e relatório Fox também de renda fixa, né, esse nosso programa semanal, né. Comentar aí a respeito das perspectivas, tanto para a inflação quanto para Selic, para dólar, produção industrial e assim por diante. Bom, aqui então em relação ao relatório Fox, então divulgado no dia de hoje, aí, dia 8 de janeiro de 2018, né? Foi realizada então uma pesquisa aí, que é uma pesquisa semanal. Essa pesquisa foi realizada entre o dia 2 e 5 de janeiro, né, de 2018, deste ano. E então aí dentro do boletim Focus, do relatório Focus, nós pudemos observar aí que a perspectiva para o crescimento do PIB do ano que passou, que ainda não foi divulgado, obviamente, ela teve foi elevada um pouco, né? Ela foi elevada de 1% para 1,01%, então variou muito pouco aí, e o PIB deve ter fechado, então, o ano em torno de 1%, 1,1%, basicamente o PIB dentro disso, e já para o ano que vem, então, né? Já temos, então, uma perspectiva bem melhor aí, uma perspectiva para fechar o ano em torno de 2,7%, mas, obviamente, ainda é muito cedo para falar sobre 2018, mas para ter uma ideia de como será o ano que vem, né? Até por se tratar de um ano eleitoral aí, e o país está precisando de algumas reformas, então existem algumas incógnitas e esse número pode variar para o ano que vem e deve variar, né? Mas, então, a princípio, o PIB, a previsão aí para o ano que vem em torno de 2,7% e para 2018, esse ano, 2,7%, e para o ano passado, então, o fechamento deve ter girado em torno de 1%. Na verdade, até, Daniel, tá meio estranha essa situação, porque parece que meio que ficou, vamos dizer assim, a gente tem visto aí bons números da economia, né? Mesmo com, a gente sabe que tem que passar essas reformas todas aí, alguma coisa tem que ser feita, né? Senão 2019 aí não vai ter mais dinheiro para nada, né? A gente já observa municípios, estados aí gastam 70%, 80% da receita já com folha, né? A situação já vinha bem negativa no Rio de Janeiro, agora a gente está vendo no Rio Grande do Norte, já tem outros estados que estão em situações muito complicadas, como é o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, que todos os meses aí tá parcelando. E é meio engraçado porque a economia ficou um pouco alheia a isso, pelo menos no médio e no curto prazo, né? O que a gente tem visto do ano passado para cá é o contrário, né? A economia, mesmo que caminhando pouco, recuperando pouco, a economia recuperando, né? Indicadores aí de vendas no varejo em alta, o Natal foi melhor do que o do ano passado, mesmo na Black Friday foi melhor que o ano passado, confiança do consumidor em alta, até o mercado automobilístico teve o melhor ano em 4 anos, né? E foi um dos mercados que mais sofreu aí nos últimos anos com a crise, né? Então, o setor automotivo ele teve um crescimento na produção aí, contando veículos leves, caminhões e ônibus, em relação a 2016, um crescimento de 25,2%. Sim. Óbvio, ainda muito em função da demanda do mercado externo, mas sim. Até todo esse reaquecimento do setor industrial, ele contribui para a questão do orçamento, né? O governo arrecada com IPI, por exemplo, né? Sim. Já dá uma aliviada aí na questão Mas mesmo assim não é a solução é muito além disso. Né? Não, com certeza, né? O que tem se comentado bastante, aí o que a gente já comenta para quem acompanha os nossos relatórios aí é justamente isso, né? A situação, até como base de comparação, né, Daniel? Como é uma base, tu comenta bastante, é uma base ruim, né? A gente nos últimos 3 anos aí com o PIB derretendo, é óbvio, né? Que pode subir 2%, 3%, continua abaixo ainda, mas de uma forma geral, pelo menos é um crescimento, né? A economia não parou de piorar, já começou a melhorar. O cenário externo também é positivo, né? Hoje, mais uma vez, aí veio o índice de confiança do consumidor na zona do euro, o melhor desde 2000.
a bolsa no Japão aí batendo máximas. A China, o ano passado, teve o crescimento, acho que desde 2010 ou 2011 a China não tinha crescimento anual, a economia nos Estados Unidos recuperando. Obviamente, como a gente sempre comenta, isso muito em cima de impressão de dinheiro, os bancos centrais estão imprimindo dinheiro sem parar, mas de qualquer forma, aí o cenário a médio prazo, a curto prazo externo, ele ainda é positivo, o que acaba nos beneficiando aqui também, né? Em relação ao PIB é mais ou menos isso aí. Em relação ao IPCA, o IPCA aí, ele tende a fechar o ano abaixo do piso, né? Inclusive o presidente do Banco Central vai ter que escrever uma carta aí é uma formalidade, né? Uma carta para o ministro da Fazenda. Há 4 semanas, a previsão do fechamento do ano de 2017 era de 2,88% e agora já está em 2,79%, né? Caiu muito. Então, a inflação, que sempre foi um vilão aí da economia, está sob controle, o que permite aí, então, a manutenção da Selic em 7% e até mais um corte, óbvio, um corte menor. A perspectiva aqui, de acordo com o Boletim Focus, é que o ano que vem feche com 6,75, né? E provavelmente se mantém assim durante o ano, né? O que acontece que está em linha com as nossas perspectivas também, né? O crescimento baixo, inflação baixa, o juro vai permanecer baixo, né? Obviamente a gente não espera aí, né, que vai baixar, quem sabe, até o Banco Central condicionou até a aprovação da reforma da Previdência em fevereiro para baixar, quem sabe, para 6,5%. Mas a gente não espera que vai baixar muito mais disso também, né? 6,75, 6,5%. Mas também não tem perspectiva de alta, o que é positivo, né? E para vocês terem uma ideia em relação a essa questão que o Daniel comentou do IPCA, como é importante isso, esse número do IPCA, ele só não é mais baixo que o IPCA de 98. Fechou em 1,66 o IPCA em 98, né? Então, ó, é o segundo menor IPCA de que se tem notícia. Foi o do ano passado, a gente não sabe, fechou 2,8, 2,9, fechou abaixo dos 3% que é o piso. Mas com certeza foi o menor aí desde 98, que acaba sendo positivo e que também ajuda na manutenção do juro baixo, né? O cenário, apesar da gente não esperar, como eu comentei, que o juro caia muito mais do que está agora, também não tem perspectiva de alta, né? A perspectiva até para o fechamento deste ano, né, 2018, aí é também abaixo da meta de 3,95. Há pouco tempo atrás era de 4,02, também vem caindo aí na perspectiva do Boletim Focus, e agora está em 3,95. O que tende a manter as taxas baixas, né, como a gente falou. Mas, dito isso, dentro do Boletim Focus, o que mais surpreendeu e o que mais veio destacado aí é a questão da produção industrial, né? Que há uma semana a previsão é que a produção industrial fechasse com um crescimento de 2,04% e agora veio com uma perspectiva de crescimento de 2,25% para 2017, né, o ano que fechou. E isso eu trouxe alguns dados aqui. 2013 foi o último ano que a produção industrial teve crescimento, que foi um crescimento de mais ou menos, esses números são arredondados. 2013 teve um crescimento de 1,5%. E aí, depois disso, 2014 teve uma retração de 2,5%. 2015, um pouco mais de 7,5% de queda, de retração. E 2016, uma queda de pouco mais de 6,5%. Então, 3 anos aí de retração. Esse ano agora com uma perspectiva de fechar em torno de um crescimento de 2,25%, o que é um dado muito importante, né? Até como eu falei anteriormente, é uma das principais fontes de receita do governo é o IPI, né? Isso aí, como a economia é uma corrente, né? Isso aí tende, então, a trazer bons ares, aí, por assim dizer, para a economia brasileira. Então, até esse dado ele veio aí depois que o IBGE divulgou o crescimento entre outubro e novembro, né? E ele já vem, a produção industrial ela já vem com uma tendência de crescimento desde agosto. O acumulado entre agosto e novembro do geral da indústria, contando as 24 atividades industriais que fazem parte da pesquisa, um crescimento de 0,9%.
entre esses 4 meses, que na verdade são de agosto a setembro, setembro a outubro e Outubro. outubro a novembro. Então, são 3 resultados positivos seguidos, né? O que é uma novidade aí nos últimos 3 anos. E na comparação com novembro do ano passado, o crescimento foi de 4,7%. É uma melhora, uma melhora considerável. E teve, então, uma melhora do patamar de produção que não se via desde outubro de 2015. E mesmo com o mercado imobiliário ruim, né? Conseguiu ter a produção industrial veio boa, né? Mas também um porém, né? Como eu falei, 2013 foi o último ano de crescimento. Esse ano ele ainda, o setor industrial, ele ainda opera 17% abaixo do pico de produção de 2013, que foi em junho, né? Mas em fevereiro de 2016 era 22% abaixo. Então já mostra aí que realmente essa tendência de alta está se confirmando. Até porque se a gente for comparar também com o pico lá, 2011, 2010, 2013, principalmente até 2012 era uma realidade diferente, né? O mercado o crédito era abundante, né? A gente via setores não só para eletrodomésticos, mas subsídio para o setor imobiliário, compra de automóveis, que dificilmente a gente vai ter aí nos próximos anos, né? Então, é um crescimento que vai acontecer de forma gradual, né? E é mais positivo até porque é uma coisa menos alavancada, né? Aquilo ali era meio que uma fantasia que estava se vivendo, né? As empresas estavam muito alavancadas. Obviamente não é bom que tenha crise, né? Mas pelo menos serviu para ter essa desalavancagem e agora vai ter a tendência é ter um crescimento mais gradual, uma coisa mais orgânica, né? Não aquele crescimento artificial que se teve, né? E dessa pesquisa que saiu na semana passada, eu trouxe alguns dados aqui. Entre outubro e novembro, aí as atividades industriais que mais tiveram crescimento aí foi a indústria farmacêutica, teve um crescimento de 6,5%, e a de metalurgia, que cresceu 2,2%, e aí é um setor que vem crescendo desde agosto, né? Até dentro da bolsa a gente vê o setor performando, né? Os papéis de empresas do setor vêm performando aí, o que é reflexo disso. É um reflexo, e esse setor é bacana comentar, né? A gente acompanha aqui a Usiminas, CSN e a Gerdau, principalmente, né? Porque foram empresas, o setor como um todo sofreu bastante, né? Claro, a Gerdau ainda tem tem a questão que ela tem. O mercado americano é importante para ela também, ela tem uma participação mais importante no mercado americano que acaba diluindo um pouco esse risco do mercado interno aqui, mas eram empresas que desde 2008 vinham sofrendo, desde a crise de 2008, empresas extremamente alavancadas que estão conseguindo recuperar a margem, né, margem operacional, né, diminuir o endividamento, que é muito importante, e estão conseguindo repassar preço, coisas que elas não conseguiam fazer, né, inclusive a CSN já anunciou aí alta para linha branca automobilística para os fornecedores de 20% a 25%, se não me falha a memória, e a Usiminas também vai acontecer a mesma coisa. Então, é um reflexo disso, né? Com certeza é importante, o setor industrial é muito importante para o componente do PIB, né? E mais alguns dados dentro desse estudo aí. Papel e celulose vem com 4 meses positivos, aí, com um crescimento entre outubro e novembro de 2,3%. E o lado negativo aí foi a produção de bebidas, que teve uma queda de 5,7%, e vestuários e acessórios, que aí teve uma queda de 5,8%, foi o que mais caiu. Fora produtos diversos, né, que aí é uma questão que não é específica. Mas, no mais, dentro do relatório Focus, o que a gente pôde observar aqui são essas questões, são as mais importantes, que é a produção industrial, a inflação, a taxa Selic e a questão do PIB, que o PIB nesse ano vai depender realmente de diversos fatores aí, tende a mudar essa projeção aí até o final do ano, que hoje está em torno de 2,7%, isso é difícil de prever hoje. Mas, bom, dentro do relatório Focus é isso, é só como a gente emite esse relatório aí, falando sobre a projeção econômica, né? Normalmente a gente vem com uma recomendação em renda fixa, né? E hoje eu fiz um relatório, fiz uma recomendação em um CDB do Banco Paraná.
eu procurei um produto aí, então, com uma maior liquidez e com um menor risco de crédito. Então, com um rating elevado, ele tem um rating a mais da S&P, né? Então, ele tem um prazo de resgate de 6 meses e ele paga em torno de 100,5% CDI, né? Então, ele é uma alternativa aí para quem investe em LFTs, até uma forma de fugir aí da poupança, que vem pagando menos de 0,4% ao mês, que vem com um rendimento muito fraco. E esse produto aqui, ele tem, então, hoje, com o CDI atual, um retorno anual de 6,93%, e líquido de imposto de renda, como é um produto resgatável depois de 180 dias, então ele conta com um imposto de renda de 20%. Líquido de imposto de renda, então, ele teria um rendimento de 5,54% no ano. Então, uma boa alternativa para quem quer fugir da poupança, é um título conservador, né? E destinado a investidores conservadores, obviamente. É o que a gente comenta sempre, né, pessoal? Normalmente para prazos menores aí, até 12 meses normalmente, 18 meses, LCI e LCA acabam tendo uma rentabilidade maior, né? Mas para quem já investe ou na poupança ou em títulos públicos, né, em LFT, como que seria atrelado a Selic, né, como o Daniel comentou, é uma alternativa mais rentável, né? Obviamente, esse é um exemplo de título, exemplo de vencimento, né? Porque tem até 48, 50 meses, tem os CDBs. Obviamente, né, esses de bancos médios pagam mais, né? Claro, mesmo um Banco do Paraná aí, que tem um rating elevadíssimo, é A+, né? Mas é uma alternativa interessante. E até comentando em relação a essa questão dos títulos de renda fixa, até acho que a semana que vem é legal a gente trazer um de crédito privado, né? Hoje eu vi aqui que subiu 47% o mercado de dívida corporativa, né? Que normalmente é emissão de CRA, CRIs, debêntures, subiu 47% no ano passado. E com essa mudança aí do FGC, né? Que agora é o global para R$1 milhão, deve crescer mais ainda o mercado de título de renda corporativa, né? Até porque esses títulos normalmente são grandes empresas aí, e elas têm um rating até melhor do que alguns emissores bancários, né? Então, para quem quiser uma rentabilidade maior, tem uma série de títulos interessantes, né? CRIs, CRAs, FDICs, que é para investidores qualificados, e também debêntures que não têm imposto de renda, né? Como a gente comentou, a gente espera aí que o juro permaneça baixo durante um bom tempo, mas a partir do momento que o juro começar a curva dele apontar para cima, né, ou pelo menos lateralizar, a taxa de debêntures, por exemplo, que são atreladas à inflação, IPCA mais 5, IPCA mais 6 começa a aumentar. Tem a vantagem de não ter imposto de renda, né? Por exemplo, em relação aos títulos públicos que têm o pagamento de imposto de renda, né? Então começa a ficar interessante também esses títulos privados. No mais é isso aí mesmo. Acho que eu fechei aqui, Thiago. Beleza. Então era isso, pessoal, isso que a gente queria passar para vocês, né? Perspectiva aí da economia. Então é a inflação continuar baixa, né? Dólar estável, recuperação econômica, PIB subindo 1% a mais em 2017, quem sabe aí 3% nesse ano. Por enquanto um cenário bem positivo, obviamente. Questões importantes aí esse ano, a gente já tem dia 24 aqui, a primeira delas que é o julgamento do ex-presidente Lula, né? O mercado enxerga de uma forma positiva caso ele seja condenado, aí, principalmente se for com 3 votos a 0 dos desembargadores. Segunda questão, reforma da Previdência. Se sair em fevereiro, maravilha, não é expectativa para o ano que vem. E aí depois ali em abril a gente já começar a comentar a respeito, quando já tiver mais ou menos, quem sabe, os candidatos definidos em relação à questão da eleição. E quanto mais reformista for o novo governo, aí a gente espera pelo menos isso, quem sabe esse número aí de 3%, ou a expectativa dele não aumente, e para o ano que vem com certeza pode aumentar ainda mais.
Se vocês tiverem qualquer dúvida, pessoal, em relação a isso que a gente comentou, querem entender mais em relação a algum indicador econômico ou em relação a um título de renda fixa, é só entrar em contato com a gente. No mais, um abraço a todos. Tchau, tchau.